Alô, saudações, bem-vindo ao canal do YouTube. Para quem não me conhece, aqui Valdo Mário. Para o presente vídeo abordo algo diferente, mas questão científica, a ver com disciplina de física. Como habitual, ir colocando disciplinas de química, mais do que 400 vídeos disponíveis de química. Então, para o presente vídeo abordo a resolução de exercícios relacionados com a física, ensino geral, 12ª, a ver com a escola secundária de Catembe. Bom, indo ao essencial, antes sugiro que subscreva o seu canal, deixe ficar like, partilhe-se e dúvidas será prazer em respondê-los. As visualizações, isso foi em formato Word, então tive que transcrever a caneta, as perguntas, tive que transcrever a caneta as perguntas, de modo a fazer a leitura ao plano da redução, tornando parecedor. Então, a questão número 1. A questão número 1 diz, calcule o comprimento de onda da radiação infravermelha, de 3,74, 3,75 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, questão número 1, dia da escola secundária de Catembe. Física. Então, 14 vem a pedido. É de forma. Bom, alusivo a estudo independente. Questão 1. Então, tem extração dos dados. Frequência 3,75 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, quero saber o comprimento de onda. Então, a expressão usada a luz do vácuo igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, comprimento de onda, neste caso, seria igual a usada a luz do vácuo sobre a frequência. Então, teremos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Porque o C, o programa não fornece o valor do C baseado em luz no vácuo, mas tabelado. Então, baseado em luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, comprimento de onda, temos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 3,75 vezes 10 elevado a 14. Então, demonstrando a unidade final, porque o comprimento de onda deve ser a unidade de comprimento. Agora teremos 1 Hz é igual a 1 sobre segundo. Então teremos aqui Hz 1 sobre segundo, 1 Hz. Porque 1 Hz corresponde a 1 sobre segundo. Então temos aqui a simplificação. Esse é segundo. Bom, aqui no final teremos comprimento de onda igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 3,75 vezes 10 elevado a 14. Então, metros por segundo vezes segundo. Este segundo virá para o numerador. Então, segundo simplifica-se. Então, comprimento de onda seria igual a 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, essa foi a questão
ao cálculo disso, comprimento de onda, número 1. Então, número 1, a linha A. Número 1, a linha A. Expressa o comprimento de onda calculado na linha anterior em nanômetros. Então, um nanômetro é igual, corresponde a elevado a menos 9 metros. Então, o comprimento de onda anterior é 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então, metros. Então, o que significa 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros vezes 1 nanômetro sobre 10 elevado a menos 9 metros. Então, metros com metros simplificam-se. Então, teremos unidade nanômetro. Então, isto será 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então, isto menos 9 passando para o numerador muda de sinal. Vai ser mais. Então, mais 9. Então, metros. O que significa de que o comprimento de onda será igual a 8 vezes 10 elevado a 2. Porque é menos 7 mais 9 dá 2. Então, nanômetro. Então, entra para a questão seguinte. Questão seguinte. 2. A radiação de micro-ondas pode ter um comprimento de onda de 1 nanômetro. Então, a expressa o comprimento de onda em nanômetro. Então, 2. Então, comprimento de onda em nanômetro. Então, 1 nanômetro, como digo, igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, 1 nanômetro vezes 10 elevado a menos 9 metros, porque 10 elevado a menos 9 metros corresponde a 1 nanômetro. Então, nanômetro, isso significa que teremos 10 elevado a menos 9 metros. A radiação de micro-ondas pode ser o comprimento de onda. Expressa o comprimento de onda em nanômetros. Sim, mas o comprimento de onda aqui, pelo que eu percebo, é apresentar um sistema internacional. Então, é metros, conversão de unidades. Então, teremos aqui a questão seguinte. 2b. Calcula a frequência da radiação de micro-ondas. Calcula a frequência. Frequência. Então, B. Então, comprimento, observador de luz no vácuo, comprimento de onda vezes frequência. Então, a frequência será igual ao velocidade da luz do vácuo sobre comprimento de onda, igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 10 elevado a menos 9 metros. Então, teremos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo vezes 10 elevado a menos 9 metros. Metro significa-se resta 1 por segundo. Então, teremos a frequência igual a 3 vezes 10 elevado a 8 mais 9, então, menos 9 passado pelo numerador racional. Então, 1 sobre Hz. Então, o que significa de que a frequência é igual a 3 vezes 10 elevado a 17
Hertz. Hertz porque 1 sobre segundo corresponde a Hertz. Então, questão seguinte, 3, ou tem mais ali, né? 3, enumera 4 propriedades comuns de todas as ondas eletromagnéticas. Então, propriedades comuns de todas as ondas eletromagnéticas. Então, falando das propriedades das ondas eletromagnéticas, tem-se difração, tem-se interferência, tem-se também reflexão. Bom, vou escrever. Essas aqui são 3. Então, difração, interferência, tem-se também a refração, tem-se também a reflexão. Então, portanto, 1, 2, 3, 4. Então, tem-se as 4 propriedades, as 4 propriedades das ondas eletromagnéticas. As 4 propriedades comuns das ondas eletromagnéticas. Mas a qual? A reflexão. A reflexão é o fenômeno da mudança da difração de um meio luminoso regressando ao meio da partícula. Repito, a reflexão é o fenômeno da mudança da difração de um meio luminoso regressando ao meio da partícula. Agora, difração é um elemento, é uma mudança da difração que se verifica nas ondas quando ultrapassam o limite de um obstáculo ou passagem através de um orifício. Agora, refração é uma mudança de difração sofrida por um raio de luz ao passar de um meio transparente de uma determinada densidade a curta densidade. Agora, interferência é efeito produzido pelas modificações quando se combinam maior, ou seja, quando se combinam movimentos ondulatórios. Então, neste caso, apresentei as 4 propriedades comuns das ondas eletromagnéticas e informação adicional referente às mesmas propriedades. Então, questão 4. Questão 4. Que tipo de radiação eletromagnética? A linha A. 4. Que tipo de radiação eletromagnética? A linha A produz queimadura sobre a pele humana quando nos expomos ao longo tempo ao sol. Então, que tipo de radiação eletromagnética produz queimadura sobre a pele humana quando nos expomos longo tempo ao sol? Então, tem-se raios ultravioleta, radiação ultravioleta. Então, radiação ultravioleta. Também
B. Atravessa uma camada fina de chumbo. Então, que tipo de radiação? Que através. Bom, são raios X. C. É usada na comunicação via satélite. Lá são micro-ondas. São micro-ondas. Ou simplesmente MO. Então, D. É usada num remoto controle de um receptor de TV. Então são radiações infravermelhas. Radiação infravermelha. Então, questão seguinte. 5. A figura representa o espectro das ondas eletromagnéticas. Tem-se rádio, micro-ondas, A, UV, ultravioleta, raios X, depois tem-se B. Então, a linha A, que radiações preenchem as zonas A e B? Então, 5. Então, zonas A e B. Então, A, teremos tem-se rádio, ondas de rádio, micro-ondas. Então, micro-ondas. Então, A será a radiação infravermelha. Então, será a radiação infravermelha. Perdão, radiação infravermelha. Então, B. Tem-se raio X, depois B. Então, raios gama. O que significa que teremos onda de rádio, micro-ondas. Então, infravermelho, depois teremos ultravioleta, raios X e raios gama. Nesse sentido. Então, estão a seguir. B. Que radiação possui menor comprimento de onda? Que radiação possui menor comprimento de onda? Então, de salientar que existem raios. Bom, deixa eu ver. Então, raios gama. Não, raios. Primeiro, raios. Ondas da rádio. Depois, em termos de frequência, 10 elevado a 5 Hz. Depois, micro-ondas. Micro-ondas. Então, comprimido 10 elevado a 8. 10 elevado a 10 Hz. Depois tem-se raios infravermelhos.
Infravermelho, 10 elevado a 13 Hz. Depois, redução visível, 10 elevado a 14 Hz. Depois, radiação ultravioleta, então 10 elevado a 15 Hz. E tens também raio-x, tens raio-x 10 elevado a 17 Hz. Tens raios gama 10 elevado a 19 Hz. E por fim, raios não, são radiações cósmicas, que corresponde a 10 elevado a 20 Hz. Isto estou a colocar como informação adicional, de modo geral, para quem possa ter dificuldades quanto a isso. E como se consegue ver, é relativo aqui à linha anterior, tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelhos, ultravioleta, raio-x, depois raios gama, como consegue ver, ondas de rádio, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelhos, depois ultravioleta, raio-x, raios gama. Isso aqui não preferi colocar radiação visível, mas tanto tem radiação visível. Isto em forma sequencial de modo geral. Então termina pela radiação cósmica. Então a questão que lança-se é que radiação é a linha B. Que radiação possui menor comprimento de onda? Que radiação possui menor comprimento de onda? Certamente que a pessoa menor comprimento de onda é radiação cósmica. Porque possui maior frequência. Porque tem comprimento baseado em luz no vácuo, comprimento de onda vezes a frequência. Então, como consegue-se ver, comprimento de onda é igual a velocidade de luz de vácuo sobre a frequência, que ou seja, são inversamente proporcionais. Então, frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que significa que comprimento de onda também é inversamente proporcional à frequência. É inversamente proporcional à frequência. Agora, o que significa de que como pretende saber qual é que direção possui menor comprimento de onda. Que direção possui menor comprimento de onda. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Porque tem como denominador. Como consegue ver, tem-se inclusive um valor 1/2, 1/5, comparando. Aqui teremos maior 1/2. 1/2 que é 0,5. Agora, 1/2 é 0,2. Agora, 0,2 é menor porque contém maior valor numérico ao denominador. Então, é nesse sentido. Frequência sendo maior, cada vez mais maior, então menor será o comprimento de onda. Então, nesse sentido, é radiação cósmica, porque possui 10 elevado a 20 Hz, maior valor numérico correspondente à sua frequência. Então, essa é a resposta. Então, radiação menor comprimento de onda
é a radiação cósmica. Indo para outra questão. E maior frequência. E quer saber que possui maior frequência. Então, que possui maior frequência, pois as radiações estão dispostas em termos de hertz, perdão, frequência. Então, maior frequência certamente é a radiação cósmica. Maior frequência. Então, radiação cósmica. Então, o que significa que a radiação cósmica possui maior frequência e, inclusive, menor comprimento de onda. A radiação cósmica possui maior frequência e, consequentemente, menor comprimento de onda, pois são inversamente proporcionais. Pela expressão. A velocidade da luz de vácuo é o comprimento de onda vezes frequência. Então, qual descrever comprimento de onda igual a velocidade da luz de vácuo sobre a frequência. Então, ainda a questão seguinte. 6. Então, uma estação de rádio de alta frequência, VHF, transmite numa frequência de 100 MHz, entre parênteses, 1 MHz corresponde a 10 elevado a 6 Hz. Se a velocidade das ondas é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, calcule a linha A, o comprimento de ondas das referidas ondas. Então 6. Essa foi a questão 5. Então 6. Então, a frequência igual a 100 MHz em conformidade com os dados. Então aqui 1 MHz é igual a 10 elevado a 6 Hz. Perdão, sim, Hz. Então, a velocidade da luz do vácuo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, linha A. Quero saber qual é o comprimento de onda. Então, primeiro, convertendo o Hz, MHz para Hertz, teremos 100 MHz, uma vez que o MHz corresponde a 10 elevado a 6 Hz. Então, teremos aqui 10 elevado a 6 Hz, porque queremos andar da Hz, por isso fica no numerador. Então, sobre 1 MHz. MHz simplifica. Então, isso seria igual a 10 elevado a 8 Hz. E teremos aqui 100. 100 é 10 elevado a 2. Então 10 elevado a 2 mais 6 será 10 elevado a 8. Então, velocidade da luz do vácuo, comprimento de onda vezes frequência. Então, comprimento de onda será igual a velocidade da luz do vácuo sobre a frequência. Então, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 10 elevado a 8 Hz. Então, 1 Hz, 1 sobre segundo. Então, Hertz simplifica-se, porque 1 Hz é igual a 1 sobre segundo. Então, nesse sentido. Agora, teremos comprimento de onda igual a 3. Bom, temos aqui 10 elevado a 8, 10 elevado a 8. Então, teremos 3 vezes 10 elevado a 8 menos 8. Porque tem esse 8 no denominador passado pelo numerador relacional. Então, metros. Porque segundo com segundo vai simplificar. Porque este segundo irá para o numerador e isto para o denominador, então vai simplificar. Então, ficaremos com metro. Então, o que significa comprimento de onda igual a 3 metros. Comprimento de onda igual a 3 metros. 3 metros. Então, indo para outra questão. Tem uma linha. O tempo gasto a percorrer 60 km
Então, B, 60 km. Então, lambda, comprimento de onda. Então, T é o tempo que precisa. Pode ser T maiúsculo. Então, 1 km igual, corresponde a 10 elevado a 3 metros. Então, teremos 60 km. Aí isto é elevado a 3 metros, porque devemos ter a metro crucificado no numerador sobre 1 km. Quilômetros simplifica-se, então teremos 6 vezes 10 elevado a 4 metros. Aqui teremos 6 vezes 10, então 10 vezes 10 elevado a 3, então teremos 1 mais 3, então 4, porque as bases serão iguais, 10. Então, a expressão período igual a 1 sobre frequência. 1 sobre frequência. 1 sobre frequência, porque são inversamente proporcionais. Então teremos 1 sobre 5 vezes 10 elevado a 3. Não, 6. Aliás, a frequência, aí teremos, partimos que obter hertz. Então, que é a frequência? A partir da relação velocidade da luz do vácuo, comprimento de onda vezes frequência. Então, frequência será igual ao comprimento da velocidade da luz do vácuo sobre o comprimento de onda. Então, teremos aqui 1 sobre comprimento de onda. Isso é frequência. Isso é frequência. Então, essa é a expressão mesmo. Então, teremos 1 sobre velocidade da luz do vácuo vezes comprimento de onda. Vou transcrever que o período será igual a comprimento de onda sobre a velocidade da luz no vácuo. Então, substituindo, teremos comprimento de onda. Então, em metros, 6 vezes 10 elevado a 4. Então, 6 vezes 10 elevado a 4 metros sobre 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, metro por metro vai simplificar e segundo e virar para o numerador. Então, quanto é que dá isto? 6. Nem precisa máquinas. Então, teremos 6 dividido por 3, 2. Então, 2 vezes 10 elevado a 4, isso menos 8. 4 menos 8. Então, segundo. Então, teremos 2 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Segundos. Então, indo para outra questão. Essa foi a questão 6. Agora a questão 7. 7. A frequência dos raios infravermelhos é de ordem de dos mas eu sei que a frequência das radiações infravermelhas é 10 elevado a 13. Então, aqui, isso é a tabela que eu coloquei que é essencial para esse tipo de caso. Então, tem-se radiação infravermelha 10 elevado a 13. Então, a resposta correta ali é
a linha essa questão 7. Então, radiação infravermelha é 10 elevado a 13 Hz. Então, a resposta 40B. 8. A uma lâmpada emite radiação verde de 500 nanômetros de comprimento de onda. Calcula a temperatura a que se encontra a referida lâmpada. Então, a temperatura a qual encontra-se a referida lâmpada. Então, bom, eu aqui coloquei B, isto é a linha E. A linha E para a questão 7. Coloquei inclusive folha. Então, 8. 3 dados, comprimento de onda 500 nanômetros. Então, quer saber a temperatura da referida lâmpada. Então, comprimento de onda, por expressão de ON, teremos B sobre temperatura, ou seja, constante de ON. Então, temperatura, neste caso, será igual ao constante do ON sobre o comprimento de onda. Então, aqui teremos 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Esta é a constante de ON. Então, isto também está tabelado. Então, é igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, deve saber isso, deve ter em mente. Então, sobre 500 nanômetros. Então, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, eu quero obter em metros, nanômetro. Então, coloco aqui no vem, nanômetro, metro. Então, 10 elevado a menos 9. E 1 nanômetro, para poder simplificar. Então, nanômetro simplifica. Metro, vai simplificar. Resta Kelvin. Então, o que significa a temperatura será 5400 Kelvin. Ou seja, 5400 Kelvin. Questão seguinte, 9. A frequência da radiação emitida por uma estrela gigante é de 6 vezes elevado a 15 Hz. Estima a temperatura da estrela. Então, 9. Então, frequência igual a 6 vezes elevado a 15 Hz. Então, a temperatura. Agora, comprimento de onda. Essa é a frequência. Comprimento de onda, ou seja, velocidade da luz vale comprimento de onda vezes a frequência. Então, comprimento de onda seria igual a velocidade da luz do vácuo sobre a frequência. Então, igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre a frequência 6 vezes 10 elevado a 15 Hz. Então, comprimento de onda igual a 5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Porque 1 Hz, ou seja, 1 sobre segundo é igual a 1 Hz. Por isso temos aqui 1 sobre segundo. Então, o que estou dizendo? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 6 vezes 10 elevado a 15 Hz. Então, Hz é 1 sobre segundo. Hz. Então, Hz simplifica. Segundo com segundo simplifica. Então, resta metro. Então,
será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Então, ok. Isso no verdadeiro sentido é nesse sentido, porque assim só simplificar não é possível. Então, este conceito, 1 sobre segundo igual a Hertz, que é da expressão frequência igual a 1 sobre o período. Então, que é 1 sobre o segundo. Então, teremos o comprimento de onda para poder estimar a temperatura, porque a expressão é o comprimento de onda igual a B, constando o N sobre a temperatura. Então, a temperatura será igual a constante do N sobre comprimento de onda. Então, porque foi o principal objetivo de determinar o comprimento de onda, ou seja, converter a frequência em comprimento de onda a partir da expressão, ok? Tem-se aqui o valor numérico qual é o objetivo. Então, a temperatura será 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Esse dado, como dizia, é tabelado. Então, é necessário saber. Então, sobre comprimento de onda, 5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Então, metros simplifica-se. Então, teremos a temperatura igual a 54.000 Kelvin, ou seja, 54.000 Kelvin. 54.000 Kelvin. 54.000 Kelvin. Indo a outra questão. 10. Questão 10. A chama de um fogo a gás emite radiação cujo comprimento de onda máximo é de 700 km. Calcule a temperatura da referida chama. Mas antes, para essa questão anterior, inclusive, como dizia, o comprimento de onda igual a B sobre, neste caso, constante do N sobre o período. Agora, uma vez que fornece frequência, então para ter comprimento de onda, então a velocidade da luz vai ao comprimento de onda vezes frequência. Então teremos comprimento de onda, comprimento de onda igual a velocidade da luz sobre a frequência. Então eu vou ter que substituir aqui. Então período igual a B, constante do N sobre o comprimento de onda. Então o comprimento de onda é a velocidade da luz no vácuo sobre a frequência. Então teremos B sobre C vezes a frequência. Portanto, poderia ser constante do N vezes frequência sobre a velocidade da luz do vácuo. Então, que seria 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin vezes frequência 6 vezes 10 elevado a 15 Hz sobre 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, 1 Hz, 1 sobre segundo, corresponde a 1 Hz. Então, Hz são fixos. Este segundo virá para o numerador, este virá para o denominador, então vou simplificar. Então, metros, o metro vai simplificar-se. Então, teremos o tempo, a temperatura, neste caso, não, temperatura, então, 2,7 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 6 vezes 10 elevado a 15, sobre 3 vezes 10 elevado a 8, igual a 54.000, que é o mesmo valor numérico. Que é o mesmo valor numérico. Então, essa foi a questão 8. Perdão, 9. Agora a questão 10. Questão 10, o que diz? A chama de um fogo a gás emite radiação cujo comprimento de onda máximo é de 700 nanômetros. Então, calculo a temperatura da radiação.
Então, 10. Perdão. Então, comprimento de onda 700 nanômetros. Então, essa aqui, temperatura. Então, se eu vou dizer 700 vezes 10 elevado a menos 9 metros, que tanto é 7 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, teremos aqui período, porque essa pedir a temperatura. Então, temos período igual a constante do ar sobre comprimento de onda. Então, 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin sobre comprimento de onda 7 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Metros simplificas. Então, teremos a temperatura correspondente a 3857 Kelvin. Outra questão. Outra questão. 11. Estime a temperatura de um pedaço de ferro aquecido, sabendo que a frequência mínima da radiação por ele emitida é de 3 vezes elevado a 14 Hz. Então, 11. Então, frequência 3 vezes elevado a 14 Hz. Então, temperatura. Então, comprimento de onda constante do ar sobre a temperatura. Então, teremos a temperatura igual a B, constante do ar sobre comprimento de onda. Então, teremos inclusive B sobre C vezes a frequência. Pode-se representar que é dessa expressão, uma vez que comprimento de onda, comprimento de onda vezes frequência é igual a velocidade da luz do vácuo e tem essa frequência, então comprimento de onda é igual a velocidade da luz do vácuo sobre a frequência. Então, comprimento de onda constante do ar sobre temperatura. Então, temperatura é igual a B sobre comprimento de onda. E comprimento de onda é C sobre F. Então, teremos isto corresponde a essa expressão. Então, refiro esta expressão é que corresponde. Bom, substituindo temperatura, então 2,7 vezes 10 elevado a menos 3, constante do ar, metro vezes Kelvin. Então, vezes 3 vezes 10 elevado a 14 Hz sobre 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, penso aqui, 1 sobre segundo corresponde a 1 Hz. Então, Hz simplifica. Então, 1 sobre segundo. Este segundo irá para o numerador. Então, isto para o denominador. Portanto, vai simplificar. Então, metro com metro resta-nos Kelvin. Então, será igual a 2.700 Kelvin. 2.600 Kelvin. Vendo para outra questão. 12. Qual é o comprimento de onda máximo da radiação emitida pelo corpo humano a uma temperatura de 37 graus Celsius? 37 graus Celsius. Então, questão 12. Questão 12. Então, teremos temperatura 30 graus Celsius. Comprimento de onda máximo é o que pretende. Então, temperatura em Kelvin, graus Celsius mais 273. Agora, graus Celsius é Kelvin
Então, menos 273. Agora, pretende em Kelvin. Agora teremos 30 graus Celsius mais 273. Então teremos 303 Kelvin. Então, o comprimento de onda máximo igual a constante do AN sobre a temperatura. Então 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então sobre a temperatura, então 303 Kelvin. Então Kelvin, bom, Kelvin e Kelvin vai ficar metro, resta. Então comprimento de onda máximo, lâmina máxima, comprimento de onda máxima 8,91 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então devido ao tempo, uma vez que não será possível avançar para mais exercício porque vai se desligar. Bom, é tudo. Sugiro com que se inscreva no seu canal, deixe ficar like. Sugiro que subscreva-se ao canal, deixe ficar like e dúvidas será prazer em respondê-los. Salientar que existem disponíveis resoluções minhas a meu critério de resolução de exames de admissão de Química UEM e salientar que este foi o primeiro vídeo correspondente a uma outra disciplina diferente da Química. E contém Química, exame de admissão, como dizia, para o meu canal do YouTube, Valdomário. E fui o primeiro a nível nacional com vídeos youtubers a exame de admissão da Química. E não só, contém relações de 2020 a 2004, inclusive. E neste caso, exames, e Química em ensino superior. Bom, é tudo. Forte abraço, deixe ficar like, subscrição e partilhe para que chegue a inclusive pessoas que estejam ligadas à área. Embora tenha sido apenas para uma única pessoa os respectivos vídeos, mas sugiro que compartilhe, de modo que os outros também adquiram proveito.